turma! Na aula de hoje, iremos estudar o assunto distribuição eletrônica. Vamos iniciar essa aula? Você já ouviu falar em distribuição eletrônica? O que é uma distribuição eletrônica? Bem, a distribuição eletrônica ou configuração eletrônica, como assim também é chamada, é a forma como os elementos químicos da tabela periódica são ordenados, considerando o número de elétrons que eles possuem e sua proximidade com o número atômico. Para entender como se faz uma distribuição eletrônica, precisamos entender também sobre camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas também são conhecidas como níveis de energia. Os elétrons, eles se organizam e se distribuem, estando uns mais próximos do núcleo e outros mais distantes. Essas camadas eletrônicas, como mencionei, ou níveis de energia, existem atualmente 7, sendo elas K, L, M, N, O, P e Q, a qual são numeradas de 1 a 7 na tabela periódica. Aqui nessa imagem, apresentamos um modelo de camadas eletrônicas para vocês compreenderem melhor, onde a bolinha listrada é o núcleo e as 7 camadas estão ao redor do núcleo, onde a mais próxima é a letra K, em seguida a letra L, depois M e assim por diante. Note que essa distribuição se dá exatamente como mencionado. Algumas estão mais próximas do núcleo e outras mais distantes, sendo a letra K, a camada K, a mais próxima do núcleo e a camada Q, a mais distante. Agora observe um modelo de tabela periódica. Nessa imagem da tabela, apresentamos uma tabela que teve os seus elementos químicos substituídos pelos níveis de energia K, L, M, N, O, P e Q. Note que as linhas horizontais apresentam o mesmo número máximo de elétrons. A linha 1, por exemplo, corresponde ao nível K. Nesse nível, temos o hidrogênio e o hélio. Ambos os elementos químicos se encontram no primeiro nível de energia, ou seja, seriam os elementos químicos da tabela periódica mais próximo do núcleo. Após aprimorar os conhecimentos sobre camadas eletrônicas, iremos falar sobre o diagrama de Linus Pauling. O cientista Linus Pauling, nascido em 1901 e falecido em 1994, estudou as estruturas atômicas e elaborou um esquema até hoje utilizado. Ele descobriu uma forma de colocar todos os subníveis de energia em ordem crescente, usando o sentido diagonal. Na imagem, apresentamos para vocês o diagrama de Linus Pauling. Esse esquema também ficou conhecido como diagrama dos níveis energéticos. Você consegue observar que temos as camadas K, L, M, N, O, P e Q, onde em cada uma das camadas possui um número, uma letra e outro número. Queremos evidenciar que temos os níveis e os subníveis. Vamos aprender um pouco mais sobre eles agora. Antes de você poder realizar a distribuição eletrônica de um átomo por meio do diagrama de Linus Pauling, é necessário saber qual a quantidade máxima de elétrons que pode ser distribuída em cada nível. Abaixo, apresentamos uma tabela com a quantidade máxima de elétrons por níveis. Ou seja, os níveis que já apresentamos lá no início do vídeo para vocês são K, L, M, N, O, P e Q, certo?
Agora vamos ver a quantidade máxima de elétrons que cada nível pode receber. No nível K, ou letra K, a quantidade máxima são 2 elétrons. No L, a quantidade máxima são 8. No M, 18. No N, 32. E no O também são 32. No P, já há uma queda e só recebe 18 elétrons. E no Q, apenas 8. Desde o início da aula de hoje, falamos muito em camadas eletrônicas ou níveis de energia. Agora, precisamos ensinar para vocês também a importância dos subníveis de energia. Os subníveis, eles andam junto com os níveis, só que suas letras são diferentes e a quantidade máxima de elétrons também. Aqui, apresentamos uma tabela da quantidade máxima de elétrons por subníveis. Os subníveis são S, P, D e F. E suas quantidades respectivas são S, 2 elétrons, P, 6 elétrons, D, 10 elétrons e F, 14 elétrons. Quando iniciamos a falar sobre Linus Pauling, mencionamos que ele descobriu uma forma de colocar todos os subníveis de energia em ordem crescente, usando o sentido diagonal. Para facilitar a aprendizagem de vocês, escrevemos aqui por extenso a ordem crescente do diagrama de Linus Pauling. Ou seja, quando você for fazer o diagrama, a distribuição eletrônica de qualquer elemento da tabela periódica, você pode seguir essa ordem que sua distribuição eletrônica vai dar certo. A ordem é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10 e 7p6. A seguir, vejamos um exemplo de como aplicar esses conceitos na distribuição eletrônica. Vamos lá? No exemplo 1, iremos fazer a distribuição eletrônica do elemento químico magnésio, que você pode encontrar ele na tabela periódica com o símbolo Mg. Para fazer a distribuição eletrônica, a primeira informação que devemos ter é localizar o elemento químico na tabela periódica e observar o seu número atômico. Aqui, eu já trouxe o elemento químico para vocês com o seu número atômico, sendo o número 12. Como eu já mencionei, essa informação está contida na tabela periódica. Como iremos fazer a distribuição eletrônica? Primeiro, iremos elencar quais são os níveis de energia: K, L, M, N, O, P e Q. Já tendo isso em mente, nós iremos apenas seguir a ordem crescente do diagrama de Linus Pauling até chegar o elemento químico de número atômico 12. Então, iremos iniciar na primeira camada: 1s2, 2s2, 2p6. Quando chegamos em 2p6, observamos que já estamos na camada L e já possuímos de subníveis um valor 10. Como o valor do número atômico é 12, precisamos descer para mais um nível. Então, continuamos. 3s2. Ou seja, gente, a resposta para a distribuição eletrônica do magnésio é simples. Será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Viu como é fácil? Se você somar os subníveis S2, S2, P6 e S2, note que será equivalente a 12, o valor do número atômico do magnésio. Sendo assim, sua distribuição eletrônica estará concluída.
No exemplo 2, vamos fazer uma distribuição eletrônica do elemento químico ferro. Essa é uma distribuição com um valor de número atômico um pouco mais alto, onde a distribuição eletrônica vai se estender até um nível maior. Então, vamos lá? Aqui no cantinho do vídeo, você consegue observar que já trouxemos para vocês o elemento químico ferro, como ele está disposto na tabela periódica. A sua sigla é Fe, e bem em cima da sigla temos o número atômico. O número atômico do ferro é 26, ou seja, teremos que fazer sua distribuição eletrônica até chegar no nível que alcance o valor 26. Vamos iniciar? 1s2, 2s2, 2p6. Quando chegar no nível L, já temos 10, certo? Então, vamos prosseguir. 3s2, 3p6. Quando chegamos no 3p6, já estamos no nível M, mas ainda não alcançamos o valor 26. Para tanto, iremos prosseguir. Vamos colocar 4s2, descemos para o nível N. Como também não chegou o valor 26, até o presente momento só temos 20, precisamos acrescentar mais até formar o número atômico, mais um nível. Então, após o 4s2, subimos novamente para o 3d6. Então, como fica a distribuição eletrônica do ferro? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. A distribuição eletrônica encerrou no 3d6 porque se você fizer o somatório dos subníveis de energia, será equivalente ao valor 26, que é o valor do número atômico do ferro. Sendo assim, sua distribuição eletrônica está concluída. Vocês possuem dúvidas sobre o assunto? Então, devem praticar. Após aprender o diagrama de Linus-Pauling e entender os níveis e os subníveis de energia, você conseguirá fazer a distribuição eletrônica de qualquer elemento químico presente na tabela periódica. Vamos praticar? Tenham bons estudos!